Se você está procurando uma questão de química feita pela banca da VUNESP, que aborda o tema equilíbrio químico, esse vídeo pode te ajudar. Eu sou a professora Gisele, do canal Gisele Naves, e no vídeo de hoje você vai assistir a resolução de uma questão da prova da Unifimes, do Centro Universitário de Mineiros, Campus Mineiros. É o vestibular de medicina do segundo semestre de 2026. Essa é mais uma questão feita pela banca da Fundação VUNESP, você está vendo aqui agora. Essa questão que a gente vai resolver agora, ela vai abordar temas de equilíbrio químico, um dos temas mais frequentes em provas da VUNESP. Bom, mas antes de chegar no equilíbrio químico, vamos começar com a leitura do enunciado da questão número 2. Bora pro enunciado. Questão número 2. A água de uma piscina deve ser tratada para evitar qualquer tipo de contaminação nos banhistas. Para isso, deve ser empregado produtos químicos conforme a orientação do fabricante e manter o pH da água entre 7,2 e 7,6. O uso desses produtos em quantidades erradas ou em combinações inadequadas pode liberar gases tóxicos com potencial letal, como, por exemplo, gás cloro, Cl2. No quadro, seguem exemplos de produtos químicos que podem ser utilizados no tratamento de água de uma piscina. Tem o produto químico, a substância envolvida, já vou na pergunta A. Letra A. Para a correção do pH da água de uma piscina, adiciona-se a ela o controlador de pH, que, se adicionado simultaneamente com o hipoclorito de sódio, pode desencadear uma reação química que forma gás cloro, cloreto de sódio, NaCl, e água. Agora vem a pergunta: qual é o número de pares de elétrons compartilhados na molécula de cloro 2? Então, moçada, aqui você tem que voltar lá na nossa tabela periódica, como usamos tantas vezes na questão número 1. Aliás, se você perdeu o vídeo da questão número 1, vou deixar um link aqui para você. Aqui nessa questão, a gente já busquei lá na tabela periódica qual é a família do cloro. Vou destacar aqui, ó, a pergunta é: qual é o número de pares eletrônicos compartilhados na molécula de cloro? A gente começa assim, ó. Buscamos o cloro. Ele é da família 7A. Então, vou representar ele aqui para vocês. Olha, se o cloro é da família 7A, significa que na última camada dele ele tem 7 elétrons. Vamos fazer a representação desses elétrons. Se é cloro 2, quer dizer que eu tenho que desenhar 2 átomos de cloro com seus 7 elétrons de última camada. Quando o cloro faz ligação com outro cloro para adquirir estabilidade, a gente faz essa aqui, que é uma das maneiras de representar a ligação covalente. Assim, desse modo, os dois cloros ficam estáveis com 8 elétrons da última camada. Mas aqui a pergunta foi: qual é o número de pares eletrônicos compartilhados? São 2 elétrons, portanto, um par de elétrons compartilhados pela molécula de cloro. E eu organizei aqui a resposta para você. Ó. Na molécula de cloro 2, existe um par de elétrons compartilhados. Um par, 2 elétrons. Bom, com a pergunta usou a palavra par, eu tenho que responder par. Agora, ainda no item A. Escreva a equação balanceada da reação mencionada. A reação mencionada é aquele parágrafo todo que tem aqui no começo do texto do item A, olha só. Para a correção do pH da água de uma piscina, adiciona-se a ela o controlador. Então, vamos ver quem que é o controlador. Está aqui, ó. O controlador tem o ácido clorídrico. Adiciona-se o controlador de pH, que se adiciona simultaneamente com o hipoclorito de sódio. Olha, o hipoclorito de sódio está aqui. Então, o controlador é o HCl, o hipoclorito é o NaClO. Então, o que nós vamos fazer é a equação balanceada. Vamos colocar o HCl com o NaClO. Essa é uma reação que você não costuma fazer muito ela sozinho e a própria banca te deu os produtos. Olha o texto. Pode desencadear uma reação química que forma gás cloro, e a gente já sabe qual que é a fórmula do gás cloro. O texto nos trouxe quem é o gás cloro. Forma cloreto de sódio. O texto deu também quem é o cloreto de sódio e ainda forma água. Então, eu escrevi os produtos que vieram escritos. Então, não fui eu quem tive que pensar como que era a reação. Eu só tive que saber ler a pergunta para montar a reação. Agora é minha parte. Eu tenho que escrever essa equação balanceada. Para fazer essa equação balanceada, já podemos começar pelo Na, ó, um aqui e um aqui, Na balanceado. Cloro não está balanceado. Nos reagentes tem 2, um em cada molécula, e no produto tem 3. Para a gente arrumar isso, vou colocar o número 2 aqui na frente do HCl. E agora tenho 3 cloros, olha. 2 nessa e 1 nessa, 3. 2 e 1, 3. Olha quem acabou ficando balanceado. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. E o oxigênio também está balanceado. Pronto, tem a equação balanceada. É isso que eu vou escrever no gabarito
para essa questão. Então, quando eu for entregar essa prova, eu vou entregar com essa resposta que eu digitei aqui para vocês. Agora, finalmente, o equilíbrio. Foi por isso que você chegou aqui nesse vídeo, né? No item B, para a gente responder sobre o equilíbrio. O hipoclorito de sódio, em presença de água, forma o equilíbrio químico representado pela equação, e a equação veio escrita para a gente, ó. Hipoclorito reage com água, forma o ácido hipocloroso e ainda OH-. E a questão ainda trouxe. Com base no princípio de Le Chatelier, o que ocorrerá nesse equilíbrio se for acrescentado ao sistema uma solução aquosa de controlador de pH? Bom, vamos lá. A gente sabe que o controlador de pH é o HCl. E o que acontece com o HCl, que é um ácido na presença de água, gente? Ele se transforma em H+ e Cl-. Esse H+ e esse Cl- não estão no equilíbrio. Repara, ó, ClO-, H2O, HClO e OH-. Só que o H+, ele é ladrão. Ele rouba alguma coisa do equilíbrio. Vou pôr até entre aspas esse rouba aqui, hein? Ele rouba o OH- do equilíbrio químico. E aí, quando o OH- sai do equilíbrio químico, a reação precisa recompensar, repor esse OH-. Lembra da dica do equilíbrio, né? Retirou, tem que repor. Então, o H+ que veio do ácido rouba o OH- do equilíbrio, e isso faz o equilíbrio deslocar para a direita. Para eu explicar, usando o princípio de Le Chatelier, eu vou dizer que a adição do controlador faz com que o controlador libere H+, o H+ retira o OH- do equilíbrio e desloca o equilíbrio químico para a direita. Essa foi a pergunta da questão, escrevi na forma de um texto aqui para vocês. Ó. A adição do controlador de pH aumenta a quantidade de ion H+, que retiram o OH- do equilíbrio, deslocando o equilíbrio para a direita, no sentido dos produtos. E ainda no item B, olha a pergunta. Calcule a concentração de íons H+, do menor valor de pH aceitável para a água de uma piscina. Vamos só lembrar o nosso intervalo, ó, era de 7,2 a 7,6, e o menor é 7,2. Então, nós vamos calcular a concentração de H+ para esse pH igual a 7,2. Pode ser que você lembre a fórmula do pH, que é uma fórmula logarítmica. pH é menos o log da concentração de H+. Mas aqui você só precisava responder assim, ó, que a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 7,2. Então, para quem esqueceu, olha, o valor do pH, a concentração de H+, é aqui a potência da concentração do H+. Então, a resposta da questão é a concentração de H+ no menor pH é de 10 elevado a menos 7,2 mol por litro. Espero que essa questão te ajude a revisar equilíbrio químico e, em especial, deslocamento de equilíbrio químico, que está aparecendo em muitas provas agora feitas pela banca da VUNESP. Se você quiser receber notificação de quando saem os próximos vídeos de resolução desta prova, se inscreve no canal. Vejo vocês nos próximos vídeos e até mais!